E aí, meus nobres, como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu espero que sim, né? Sejam bem-vindos ou ao canal Arsênicos ou outro meio em que os senhores estejam assistindo esse vídeo, esse episódio. Espero que os senhores estejam bem. E muito obrigado, né, por estarem gastando ou usando parte aí do vosso tempo para escutar aqui o que eu tenho a falar. Senhores, o episódio, ainda não dei um título, né? Mas esse episódio, ele é voltado para uma questão de cunho emocional e espiritual. E se eu puder resumir, é basicamente como fatores externos podem influenciar a nossa vida, né? Podem influenciar tanto negativamente como positivamente. Eu gostaria de compartilhar 3 experiências que eu passei e quais as reflexões que eu tirei de cada uma delas. Tem a ver com ansiedade, tem a ver com preocupações muitas vezes desnecessárias. E se você de repente acha que sofre de uma certa forma com ansiedade, ou que, enfim, essas coisas externas influenciam muito a sua vida, talvez esse episódio possa lhe ser útil, tá bom? Vamos lá. A experiência mais recente aconteceu agora, quando eu acordei. Perceba, são coisas simples, tá? Não tem nenhuma história mirabolante aqui para contar, mas são coisas cotidianas que podem nos influenciar. Tem uma coisa que eu me passei de fazer, né, que eu deveria ter feito. E, enfim, não fiz. E aí agora, pela manhã, agora são 9 alguma coisa da manhã aqui, né, no momento em que eu faço esse áudio. Quando eu acordei, eu me deparei com uma mensagem, né, de uma pessoa que está envolvida nessa questão que eu me passei de fazer. E ele perguntou, né, poxa, eu tô vendo aqui e tal, essa questão tá assim, assim, assado, você sabe o que aconteceu e tal. Na hora que eu li a mensagem, parece que já me veio um gatilho assim de ansiedade. Caramba, não fiz e ele tá cobrando. E aí a cabeça já começou a girar, né, assim, numa rotação não muito legal. Aí eu já quis resolver a situação rápido. Pô, mas eu tinha literalmente acabado de acordar. Aí eu pensei, não, peraí, eu não quero começar o dia assim, né? Levantei, pensei, não, eu vou sair. Por isso que os senhores estão, inclusive, ouvindo aí, né, pássaros, esses sons externos. Resolvi tomar um sol, sair, né, para que a mente ficasse mais tranquila. E funcionou, graças a Deus. Inclusive, tô aqui fazendo episódio, né, sendo que eu tô fazendo episódios assim tão escassos, né, ultimamente. Então até isso contribuiu também. Beleza, essa é uma situação. Outra situação é meio boba, mas enfim, teve um impacto na minha vida. Estávamos num carro, o carro estava carregado, né? Várias pessoas, o carro estava cheio de malas e tal. E eu não estava dirigindo, minha mulher que estava dirigindo. Em um determinado momento, eu estava distraído com alguma coisa na mão, celular, de repente, não sei, celular. Enfim, num dado momento ela virou a curva. E quando ela virou, a gente foi para uma ladeira, a gente entrou numa ladeira assim, mas eu não sei, uma das mais inclinadas que eu já passei assim na minha vida. Uma inclinação assim incrível.
Quando, quando ela virou antes de entrar na rua, eu lembro assim que eu olhei pra frente, eu só vi o horizonte. A rua tinha desaparecido. Vamos botar assim embaixo do carro. Aí de repente o carro desce assim, né, de vez, vírgula, né? Desceu, entrou na rua. Aí eu tomei um susto, falei, mas você entrou na rua certa e tal? Essa inclinação aqui tá muito grande, esse carro. E era um carro 1.0, né? Um carro assim, fraco e totalmente carregado. Beleza, para resumir a história, o lugar que fomos era justamente nessa ladeira. Então tive que estacionar o carro e tal. E ficamos lá por algumas horas. Só que eu não consegui relaxar até o momento em que tivemos que sair. Aí eu fiquei o tempo todo com aquilo na cabeça. Rapaz, isso aqui vai dar problema. Esse carro não é potente, aceleração, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. Mas beleza, né? Carro cheio, carregado, aceleração a 1000 e vai. Pá. Resumindo a história, o carro foi obviamente perdendo velocidade conforme a gente subia. E isso não estava legal, né? Quando ele estava chegando quase no final da rua, a velocidade assim, mas ela ficou muito baixa. Eu estava vendo assim, a velocidade ficar perto de 0, sabe? E nisso eu já pensando, o que é que eu vou ter que fazer? Vou ter que frear, né? Dar uma ré, deixar o carro descer um pouco, entrar numa rua transversal. E riscos, né? Enfim. Mas quando já estava quase no final, que eu já estava com certeza absoluta que o carro ia parar, pegou algum impulsozinho assim e terminou. E saiu da rua. Uau, que alívio. Mas aí que tá o ponto. Até hoje, passaram-se algumas semanas já, mas até hoje, quando eu lembro do fato, ainda me vem uma sensação assim, uma coisa meio que presa na garganta, como se de uma certa forma eu ainda revivesse a situação e ainda estivesse preocupado se o carro não iria sair de lá. Olha só. Deu tudo certo, graças a Deus. Saí da situação, mas ainda fiquei com esse pensamento. E agora vem a outra situação, né? Eu tô tentando falar assim de maneira descontraída, tá? Não tô tentando seguir um roteiro muito à risca, mas a gente vai voltar nessa situação. A terceira situação foi uma coisa meio que... foi uma experiência interessante, né? Uma pessoa a qual eu gosto muito, ele enviou um áudio, né, para um outro amigo, falando de questões pessoais. E quando ele terminou de mandar esse áudio, assim como ele conversa comigo e com esse outro amigo sobre, em tese, sobre as mesmas coisas, até um certo ponto. Mas de maneiras diferentes, né? Somos seres sociais e muitas vezes temos que nos tornar camaleões sociais, né? É como você falar o mesmo assunto com outras pessoas em idiomas diferentes. E ele resolveu me mandar o áudio. Falou, eu falei algumas coisas interessantes, né, para esse camarada. Eu acho que pode ser interessante você também ouvir. E foi muito interessante. Só que aí que tá o pulo do gato, né? Ou o ponto que eu quero chegar. Ele, no meio da história que ele estava contando para esse amigo, ele falou de uma coisa que eu tinha compartilhado com ele. Nada pessoal, uma história assim, uma situação assim, random, né? Uma coisa que aconteceu. Só que ele me retratou naquele contexto ali. Ele usou, interessantíssimo, ele usou um termo que foi pejorativo, mesmo sem ele ter sido pejorativo, né? Como eu disse, é um grande amigo, eu conheço e sei que na verdade ele não teve intenção, mas o contexto levou a usar uma palavra que não foi muito legal, né? Bom, a palavra deveria ser ignorante, mas ele usou a palavra burro,
E aí eu tava ouvindo o áudio, né? Eu tava assim focado nas coisas que ele tava falando, pessoais, aí ele falou desse fato e usou essa palavra. Na hora assim, eu meio que tomei um foi muito interessante, eu tomei um pequeno susto, ouvi. Mas assim, deixei, né? Deixei entender o contexto. E aí foi interessante que ele depois mandou uma mensagem e tal, né, explicando, se retratando. Só que assim, eu não acho que ele cometeu um erro assim, foi uma coisa que simplesmente aconteceu, né? Tudo bem. Achei muito nobre da parte dele, inclusive, voltar, explicar a situação, se retratar, até, né, se desculpou. Mas aí eu resolvi usar essa situação também a meu favor. Em que sentido? Eu tenho situações assim, eu não gosto muito de conflitos, eu não gosto muito dessas coisas externas, né? Tipo, essas. Enfim. E aí eu comecei a pensar, peraí, independente dele, isso só foi uma situação, mas assim, se a gente expande, porque esse cara é um cara assim, pô, bacana demais. Mas diferente dele, existem pessoas na sociedade que provavelmente não gostam de mim, não querem me ver pelas costas, né? E têm uma opinião muito negativa a meu respeito. Então, se a gente pega, por exemplo, essas pessoas, esquecendo até esse fato, aí vem a pergunta. Vamos dar exemplo, sei lá, o cara me acha arrogante, não sei. Será que eu vou ser arrogante porque alguém acha que eu sou arrogante? Ou, sei lá, incapaz, né? Será que eu vou me tornar incapaz porque alguém acha que eu sou incapaz? E aí que tá o ponto. Quando a gente junta essas três situações, pelo menos na minha vida, a conclusão que eu pude tirar foi: poxa, até que ponto esses fatores externos têm que me influenciar? Será que eu vou me tornar aquilo realmente? Né? Ou não? Nas três situações eu fui tomado por ansiedade, e esse também é um ponto muito interessante. Eu descobri que eu tenho esses problemas com ansiedade já fazem aí bem uns 10 anos. E é muito interessante, o fato de ter descoberto que eu tenho ansiedade foi muito benéfico, porque isso produziu em mim a consciência de que muitas vezes quando eu estou muito preocupado, na verdade eu estou preocupado com coisas que eu não preciso me preocupar. Coisas que se resolvem por si só, ou por situações que na verdade nem são problemáticas, são simplesmente situações e pronto. Mas é como eu encaro aquilo, né? O efeito que isso produz na minha cabeça, isso faz uma diferença. Eu ouvi, não sei mais quem falou, mas eu vi uma vez alguém falando algo muito interessante. Se alguém te chama de alguma coisa, tem basicamente duas possibilidades. Há basicamente duas possibilidades. Ou que você seja ou que você não seja. Por exemplo, Acênicos é gordo. Tá, eu sou gordo. Ou eu estou gordo. Então assim, se eu me chatear, é porque provavelmente eu sou gordo. Se eu não sou gordo, aí você tem mais duas possibilidades. Ou eu não vou me chatear, porque aquilo não tem nada a ver comigo. Ou tem alguma coisa na frase que ainda assim me incomoda. Por exemplo, eu posso ser magro, mas eu tenho medo de ficar gordo. Então a questão, ela não é externa. A questão é interna. Como é que eu encaro situações e o quanto isso me afeta, né? E aí eu começo a pensar também o seguinte: as coisas que, por exemplo, pessoas podem dizer para mim que me afetam, na verdade, são coisas que já tem dentro de mim.
Se eu olho, por exemplo, a questão do carro, né? Poxa, eu já tinha pra mim que eu não vou dizer que é a minha capacidade, porque é um carro 1.0, né? Ou habilidade para dirigir em situações assim, né? Eu já tinha convicção de que não iria funcionar, mesmo funcionando. Olha que doido. Ou quando o cara me fez a pergunta da questão que eu falei, né? Do, da, da minha negligência. Na verdade, eu já sabia que eu estava errado. E por mais que ele tivesse sido educado, e ele foi muito educado na pergunta dele, na verdade ele não sabe nem o que está acontecendo e tal. Ele até me mandou uma mensagem até para me ajudar, ou enfim, para tirar a dúvida. Mas eu já estava com a ideia fixa de que eu tinha cometido um erro, então qualquer coisa que ele falasse poderia soar para mim como algo negativo. É muito simples, né? Então, eu acho que nessas situações é interessante enxergarmos o lado externo. Desculpa, o lado interno, né? O lado interno é o que mais acaba importando. O externo, eu acho que ele só confirma o que já está dentro da gente. E aí que vem aquela perguntinha assim um pouco... Desculpa as movimentações e mudança aqui, tá? Tô aqui bem confortável em cima da grama. Mas aí que vem a pergunta, né? Tipo, o que é que tem dentro de mim? Com o que é que eu tô me alimentando? Qual a visão que eu tô construindo sobre mim mesmo, né? A gente deve olhar, pelo menos eu estou olhando esses fatores externos não como responsáveis por problemas ou por trazer algum tipo de complicação na minha vida, mas só como consequências daquilo que já está dentro de mim. Eu não sei se eu estou sendo muito claro aqui, mas as situações elas foram tão claras para mim que né, já estou meio que deduzindo que para os senhores também é óbvio. Espero que seja. Então assim, não sei se é um conselho, não sei se é uma visão, mas eu acho que quando os senhores se depararem com... Claro que tem casos e casos, tem pessoas, por exemplo, isso aqui eu acho que é importante frisar. Eu estou falando sobre situações que não houve assim uma intenção clara de alguém externo querendo me prejudicar. E existe. Você está na escola, por exemplo, aí você, sei lá, tem um colega que por alguma razão não gosta de você e fica fazendo coisas para te prejudicar, e é diferente. Eu estou falando sobre situações corriqueiras da vida, entendeu? Por exemplo, um relatório, sei lá, uma coisa que você fez no seu trabalho, mas que por si só não ficou muito legal e que tem que ser melhorado. Aí chega o seu gerente, chega, sei lá, um colega e te dá esse feedback, né? É isso, ó, isso aqui tem que ser melhorado a B e C. Quer dizer, e você sabe lá no fundo que tem que ser melhorado. Eu tô falando de situações normais, tá? Então assim, se eu entendo, por exemplo, um feedback como uma situação ruim, né, sendo que lá no fundo eu cometi um erro, eu posso melhorar, então a questão não é externamente, é internamente, né? E eu acho que assim, pode parecer um papo meio bicho grilo, mas o mundo, né, a gente enxerga ele, na verdade, de acordo com a nossa ótica. Então, se você já enxerga as coisas automaticamente de uma maneira negativa, você pode receber um elogio, como eu já vi isso acontecer, né? Eu dar um elogio para uma pessoa, falar uma coisa boa, mas parece que a pessoa já estava tão focada na coisa ruim que ela entendeu o meu recado positivo, e foi um recado realmente muito positivo, mas ela entendeu como algo sarcástico. Olha que interessante, né? Então assim, o meu convite aos senhores é para dar uma analisada, né, em como, a quantas anda as vossas emoções, né? E como os senhores estão enxergando as situações externas. Gostaria de fazer uma pequena oração antes de terminar, tá bom?
Espero que os senhores possam, enfim, se essa mensagem trouxe alguma coisa positiva para os senhores, eu fico grato. E espero que isso possa produzir bons frutos, tá bom? E, enfim, para quem se sentir confortável, vamos lá. Pai, muito obrigado por esse momento, muito obrigado por essa oração, muito obrigado pela oportunidade que temos de conversar com o Senhor. Muito obrigado pelas situações que eu passei, né, que estão me ajudando a crescer. E também eu te peço por cada irmãozinho que está aqui escutando ou não, que se tem algum tipo de problema relacionado às emoções, enfim, muita sensibilidade ao que os outros falam, pensam, Senhor, que eles possam examinar, que o Senhor os ajude, que o Senhor nos ajude a examinar o que tem dentro da gente, para que o nosso interior, pela Tua graça, ele seja mais positivo, para que possamos, enfim, inclusive, ver graça e ter gratidão pelas coisas que estão à nossa volta. Nós não precisamos ser levados pelas nossas emoções e ser vulneráveis a qualquer coisa que que falam pra gente. Não importa o que outras pessoas falam, se não tem nenhum fundo de verdade, né? E aquilo que de fato tem que ser mudado, que a gente tenha consciência. Porque se por um lado é ruim nós sermos levados por tudo que as pessoas falam da gente, por outro lado também é ruim nós termos coisas pessoais que possam ser melhoradas e nós também negligenciamos isso. Inclusive, eu acho que, assim, pelo que eu li esses dias, existe uma clara diferença entre burrice e ignorância. A ignorância é a falta de conhecimento. E nós podemos sempre aumentar o nosso conhecimento em alguma coisa. E a ignorância pode, na verdade, ser convertida para algo bacana, inteligente. A burrice já é a certeza, né? Certeza absoluta. Mesmo você não estando certo, mesmo a informação não sendo tão acurada. Então, que sejamos, pela Tua graça, inteligentes, que estejamos abertos ao feedback positivo, que estejamos abertos a crescer. Muito obrigado por tudo. Continua conosco, Pai. Desculpa pelos nossos erros. Nos ajuda a fazer aquilo que é certo. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E é isso, senhores. Muito obrigado. Muita paz. Que Deus os abençoe. Valeu.